Olá, seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de saia. É nova no canal? Então já aproveita, já segue, já ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 19 horas, tem um episódio novo e sempre uma história inspiradora. Sempre temos aqui pessoas incríveis que agregam super valor aqui no nosso canal e você pode aproveitar até dicas e ter insights importantes para o seu negócio. E hoje a gente vai ter uma convidada especial aqui, duplamente especial, mas antes de falar sobre ela, a gente vai falar sobre a CIE Expansão SA, que é o nosso clube feminino de negócio. Se você não conhece, é o clube feminino das protagonistas de saia. Lá a gente trabalha desenvolvimento, conexão e visibilidade. E um dos bônus incríveis que a gente tem é justamente uma gravação aqui no episódio conosco. Então, se você quiser saber mais, quer acessar esse grupo aí seleto de mulheres empreendedoras que estão ali com o objetivo comum de construir um negócio sustentável, vem com a gente, ativa aí o QR Code e saiba mais. E agora sim, a gente vai chamar a nossa convidada, Patrícia Vieira, que é nutricionista, funcional integrativa, conta um pouquinho e também é nossa sócia na CIE Expansão, né? Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Já é a segunda vez que você vem, isso já Sim, demonstra que sim. o podcast, né, traz muita visibilidade para quem participa. Então, conta um pouquinho aí para gente. Olá, Seja é um bem-vinda. prazer estar aqui com vocês novamente, né? O podcast é muito gostoso de participar, é um bate-papo, e é isso, né? Dá uma visibilidade maior para nós. Eu sou nutricionista aí há 21 anos, quase 22 anos, nessa função de trazer consciência para as pessoas, né, com relação à alimentação, a se cuidar, né, porque eu acho que se a gente tem um corpo físico, né, bem estruturado, bem cuidado, a gente consegue trabalhar, né, melhor, trabalhar o nosso espiritual também de uma maneira melhor, ser uma pessoa mais leve, né, mais gostosa, eu acho que isso tudo influencia bastante, né, Sem e a dúvida. alimentação é a base de tudo, né. É o que a gente põe para dentro, é o que vai fazer com que vai ser o que a gente vai exportar, né, ou para fora. É. E você, né, é nossa nutri, né, além de tudo, né, então tem muitas É conexões parceria aqui, 360. vai e volta, né, de todos os lados. E a gente conhece o trabalho, sabe o quanto que você, né, faz um trabalho ali de cuidado mesmo, individualizado, que eu acho que fórmula mágica não existe, né? É olhar para a mulher que está do outro lado, para a pessoa que está do outro lado, e entender qual o momento dela e o quanto que você pode contribuir aí, seja com passando uma dieta equilibrada ou funcional, ou até com a parte de suplementação, né, Paty? Conta um pouquinho pra gente. Sim, com certeza. O que eu percebo, né, quando as pessoas, né, me procuram, é justamente parece que elas a começaram a querer se olhar, né. Estavam ali, às vezes vem pela dor, às vezes vem mesmo para uma prevenção, mas o que eu acho mais gostoso é isso, é você poder estar se olhando um pouquinho, tendo aquele momento para você ter aquele autocuidado, né. Uhum. Porque você ter um autocuidado não é só fazer uma maquiagem, nem escolher uma roupa bonita, mas também qual é o alimento que eu vou consumir, em que momento que eu vou estar consumindo aquele alimento. Ah, será que eu posso fazer escolhas melhores? Será que eu não estou utilizando a alimentação de uma maneira que faça com que eu esconda, né, algumas outras questões que eu estou precisando trabalhar. Então, eu acho que é fundamental. Todo mundo, né, deveria passar ali para ter um autoconhecimento mesmo e muitas vezes a gente tem vários sintomas que a gente nem se dá conta de que aquilo ali não é normal. Você tá a vida toda sentindo Uhum. aquilo e acha que faz parte, né, da vida. E não, muitas vezes ele tá internamente, tem alguma questão metabólica ali, intestinal, que a gente precisa fazer um pequeno ajuste às vezes, e você se sente tão melhor, né, tem muito mais disposição, consegue fazer mais as suas atividades de uma maneira mais tranquila, mais leve. Então eu acho que é essa a ideia, né. E
voltando muito para esse público, né, que agora nesses 2 últimos anos eu tenho voltado muito para o público das mulheres, principalmente 40 a mais, porque é uma fase que ela está super ativa profissionalmente, muitas vezes, né? Os filhos muitas vezes estão já um pouco maiores, então não requer tanto cuidado ali daquela mulher. Só que ela começa a sentir vários sintomas, começam ali com esquecimentos, sono começa a ficar um pouquinho mais sensível, digamos assim, e aí acaba ficando mais estressada, aí acha que é por conta da rotina da vida, por conta do trabalho, da casa, e muitas vezes não, são alterações mesmo metabólicas, hormonais, que a gente precisa começar a dar uma olhada. A gente conhece Porque, bem essa. porque assim, né? Às vezes a gente nem se dá conta e acha que, né? Ah, não, é porque eu tô estressada. Não, gente, é porque precisa mesmo. Tem alteração de cortisol, tem alteração de insulina. Não é só o estrogênio, a progesterona que vão alterando, tem outros hormônios que alteram até mais, que prejudicam muito mais a gente. E o meu papel é justamente esse: é trazer essa consciência, chamar as mulheres para estarem olhando para isso. Porque tem como a gente fazer alguns ajustes ali, às vezes pequenos ajustes, às vezes grandes ajustes, para que aquilo fique mais tranquilo, mais leve. E também, quando chegar aquela fase mesmo da menopausa, em que você vai ter a queda mesmo hormonal, você não tenha problemas de coração, problemas, né, com osteoporose, enfim, aí começa a ter queda, e aí você pode ter uma velhice comprometida, em que você vai depender de outras pessoas, né? Tem dificuldade de locomoção, enfim, e a gente não precisa disso, né? Porque hoje em dia a mulherada 50, 60, 70 tá super ativa. Não são mais os de 50, 60, 70 de antigamente, que você já vê ali super, né, já mais quietinho, recolhido, não saindo muito, porque, né, tinha medo de cair, aquela coisa toda. Hoje em dia, não. Nós estamos, né, no mundo aí, bem no auge, né, não é mais 40, né, é os 50, 60. Sim, sem dúvida. Eu acho que a mulher de hoje também, ela tem mais acesso a essas informações, né? Eu acho que as nossas vovós, né, nossas tatas, elas devem ter sofrido muito com sintomas de menopausa, não sabiam exatamente o que era, né? E viveram por pouco tempo, às vezes, né? Porque elas morriam muito mais jovens do que nós, né? Então, talvez ali, passava ali até uns 60, 70. O perrengue durava menos, né? Durava menos a expectativa perrengue. de vida era muito menor, muito né, menor, gente? Então, você nem sentia muito, né? Ou então, pode assim, ser mesmo. também a alimentação era diferente, tudo era diferente, né? A A vida delas era e elas eram muito mais ativas, né? Assim, no Sim. sentido que você tinha, por exemplo, trabalhar na roça, Sim. tudo você fazia a pé. Não é hoje em dia que a gente tem um aplicativo no celular, a gente não levanta nem né, do sofá para pedir alguma comida, para você. outra você pegada, tem né? transporte para tudo. O Então estresse é também, diferente. né? Eu acho que Sim. afeta muito. Sim, esse imediatismo de hoje em dia, né? Que tudo sim. tem que ser para ontem. Então a cobrança é muito grande, a gente se autocobra muito. Sim. Muito mais do que as pessoas ao redor, né? Somos nós mesmos Sem as dúvida. piores, né? Conosco mesmos. E aí a ideia justamente é trazer. Peraí, né? Vamos modificar algumas coisas, ter um tempo para você também fazer um exercício, porque finalmente, né? Eles têm falado bastante da parte do exercício físico, de você aumentar sua massa muscular, que antigamente era uma coisa mais voltada só para um grupo específico ali de pessoas, mais atletas e tal. E hoje em dia a gente está vendo cada vez mais como o músculo ele trabalha a nosso favor metabolicamente. Então, quanto mais eu vou aumentando essa minha massa muscular, mais saúde eu vou tendo, menos resistência à insulina eu vou tendo, então eu tenho um controle melhor do açúcar do sangue, prevenindo um diabetes. Eu tenho mais um fortalecimento no sentido de proteger as nossas articulações, então o risco de queda diminui bastante. Fora que, né, também pela questão ali quando vai chegando a menopausa, diminui ali a chance de dar muitos sintomas, porque o estrogênio, quando ele vai baixando, a tendência é fazer com que a gente cresça aquela barriguinha, né, irritante que ninguém gosta. E se a gente tem mais músculo, diminui. De sua? Aquela Uma bendita. Eu brinco com a Sheila, eu falo, meu buchinho. É bem isso, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, como eu faço para diminuir?
Gente, a gente ali ajustando algumas coisas na alimentação e fazendo exercício, né? Sim. E o exercício não é só eu ir uma hora por dia lá na academia e pronto, tá resolvido. Não, gente, estar ativo. Acordar, algumas atividades você faz no dia a dia, você faz a pé, não precisa pegar carro, ônibus para tudo quanto é lugar que você vai. Você tá ali, o corpo foi feito para se mexer, né? Não para ficar parado. Então a gente precisa estar o tempo todo ali movimentando, né? Senão enferruja. É verdade. Eu comecei a fazer yoga recentemente, assim, eu já tô vendo muita diferença, assim, no ânimo, no equilíbrio, né? Aí o pessoal fala, mas yoga não é exercício. O quê? Claro que é. Os O quê? asanas, eles trabalham toda a sua Sim. musculatura, a É consciência demais. corporal. E respiração. Eu acho que o meu maior desafio é respirar, porque eu sou aceleradaça, né? Então, até para respirar é um desafio, né? No meio do exercício, você para de respirar? Paro. Eu paro também, Eita, só que eu voltar. faço pilates. Mas é ali, né? sim. Primo da yoga. Mas às vezes no meio do exercício eu percebo que eu tô segurando a respiração, aí vem a pro lá. Olha, tem que respirar, porque faz parte do próprio exercício, né? Com toda É certeza. meio louco isso, né? Porque a gente não sei lá, não no tem dia a dia não consciência. percebia, né? Não tem consciência. E aí fazendo agora eu percebo que falo, gente, eu respiro E aí mal. às vezes eu travo, aí eu sinto que parou o ar aqui, eu falo, gente, que coisa louca. Aí eu lembro, né, de respirar, e isso é algo que devia ser tão natural. E vocês percebam, né, que o que eu acho mais interessante na yoga ou no Pilates. E aí a gente leva isso para a vida, porque, por exemplo, em vários momentos do nosso dia a dia, na hora do estresse, a gente também para essa respiração. E se o ar, né, se o oxigênio não chega no cérebro, como que você raciocina Não direito? pensa. Aquele movimento, né, de fazer aquela respiração diafragmática, em que você ali expande o abdômen e depois, na hora de expirar, encolhe o abdômen, você está ativando o nervo vago, que é o nervo que vai lá do intestino até o cérebro. E ele faz com que a gente relaxe, a gente acalme. Então, por isso aquela questão, pensa, né, conta até 10 antes de tomar alguma atitude. Na verdade, respira 10 vezes até você tomar uma atitude, porque aí você leva mais oxigênio para o cérebro, e aí você clareia, né, as suas ideias, aí você consegue ser mais responsivo e não reativo, né? Bateu, levou. Impulso, vai no impulso, né? Mas, Paty, falando aí, puxando para quem é agitada, o próprio exercício do respirar pelo diafragma é difícil, porque quando você tá no 3, você já começa a ficar angustiada com aquele exercício que tá demorando, não é? Mas é justamente para essas pessoas mais agitadas você que é para poder fazer esse trabalho. Nossa, mas a yoga vai me deixar mais angustiada. É justamente o contrário, ela vai fazer com que você pare ali um pouco, né? Se olhe, se perceba, para depois você tomar alguma atitude. Não ir fazendo, sendo atropelada por tudo, né? Isso acontece no dia a dia. Então, isso ajuda a baixar o cortisol. Com toda certeza, ajuda a baixar o cortisol. Por isso que essas estratégias, né? A gente sempre fala, a higiene do sono, para te ajudar a melhorar ali o seu sono, porque aí você vai conseguir reduzir essa produção do cortisol no momento errado, né? O cortisol, ele tem que estar um pouco mais alto ali no horário da manhã, em que a gente acorda, entre 6 e 8 horas da manhã, energia, né? Que é para dar energia, gás, para a gente começar o dia. Chega no final do dia, ele tem que estar mais baixo, que depois à noite você vai produzir a melatonina. Só que se eu estou estressada, irritada, com muita tela, né? Televisão, computador, celular, discutindo com o marido, com o filho, enfim. Você atrapalha essa produção. E aí aquele sono que deveria ser reparador, restaurador, ele deixa de ser. E acontece muitas questões, né, metabólicas ali no nosso organismo no período da noite. E se eu não tenho sono, eu não chego no sono profundo, eu deixo de ter essa produção desses hormônios, esses ajustes que acontecem. E aí aquilo, uma vez aconteceu, outra, ok, mas isso vai se perdurando, dia após dia, um mês inteiro, um ano inteiro. Gente, isso acaba com a saúde. Aí eu vou ficando com mais fome, principalmente com mais vontade de comer doces. Eu vou ficando mais estressada, irritadiça por qualquer situação. Eu vou aumentando o peso, eu vou ficando mais cansada ao longo do dia, minha concentração fica ruim. Ai, meu Deus, agora eu tô muito esquecida. Toma tal vitamina, toma... Gente...
Às vezes você precisa começar com coisas mais Pelo básicas, básico, né? né? É aquela base da nutrição funcional, é Sim. cuidar do seu sono, dos seus momentos de lazer, da sua alimentação também, cuidar um pouco mais, né? Comer coisas menos industrializadas, muito processadas. Ter uma variedade boa, né? A gente fala sempre, né, do prato colorido, quanto mais colorido, melhor. Ter ali um momento também de fazer o exercício. E aí, a partir disso, é que aí a gente vai trabalhar. Precisa de alguma suplementação, precisa fazer alguns outros ajustes. Mas se eu não começo com o básico, não adianta. Não vai adiantar falar, olha, toma magnésio à noite para te ajudar a melhorar o sono. Mas você fica lá no celular até meia-noite. Como é que você... O magnésio não vai fazer milagre. É hábito, né? É mudança de hábito. Na realidade, acho que é até por isso que você trabalha dessa forma integrativa, porque você não olha só a alimentação, né? Você olha o todo. É Sim. como que a pessoa está, qual é o ritmo de trabalho, a rotina dela também faz diferença ali. Com toda Porque não certeza. adianta você fazer um cardápio padrão para redução de peso. Porque cada pessoa tem uma rotina, tem algo ali que está, né, gatilhando ela para ela comer um doce, por exemplo, né? Com toda certeza. E uma coisa que é importante, tudo é um processo. Não adianta em uma consulta achar que vai resolver toda a vida dela. É assim, posso te passar umas orientações, você começa a seguir e tal. Mas tem muitos ajustes a serem feitos. Não adianta eu querer passar tudo que a pessoa precisa num dia só. Não aquela primeira vez que você conversa. Às vezes até a pessoa não se dá conta de várias coisas que ela faz e ela nem percebe, que às vezes vai passar 3, 4 consultas para ela poder... Nossa, eu faço tal coisa... Eu falei, tá vendo? Aonde que tá a encrenca? Mas às vezes a pessoa nem se dá conta. Sim. E isso vai um processo mesmo, né? Por isso que eu gosto daquele acompanhamento um pouco mais longilíneo, né? Ali pelo menos uns 3, 4 meses, porque aí a gente consegue realmente ver aonde está a questão e ir nos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença para que você faça essa mudança e mantenha, porque tudo precisa de consistência. No trabalho a gente também precisa de ter consistência, todo dia ali reservar um horário para poder olhar ali para o nosso trabalho, como é que está ali os clientes ativos, os que não estão ativos, com quem você vai marcar reunião, com quem você vai chamar só para dar um feedback, enfim. É do mesmo jeito, né? Cuida da nossa... com relação à nossa alimentação, é da mesma maneira. É a gente se planejar, a gente se organizar. Eu tenho, né, nesse último ano, né, eu acho que essa questão de virar empreendedora me ajudou muito também nessa parte do cuidado mais financeiro, né? Coisa que é aquilo, né? Quando você está no CLT, você sabe ali quanto que você ganha, você gasta ali e pronto, acabou. Tá tudo certo. E no empreender já não é muito bem assim, né? Você tem que ter um olhar maior ali. E aí eu tenho, né? Tenho ali agora uma planilha em que eu alimento sempre, tenho que estar olhando para ela sempre. É do mesmo jeito com a alimentação. Não adianta você vai pegar a primeira coisa que você gosta ali na prateleira do mercado e leva para casa e come aquilo e tal. Não, gente, você tem que parar e olhar. Olhar, às vezes, ali a sua semana. Como é que foi a minha semana? Eu consegui, eu fiquei... eu tinha me proposto a não comer doce durante a semana. Vou comer só no final de semana um docinho ou outro. Eu consegui fazer isso ou não. O quanto que eu estou bebendo de água? Todo dia eu estou conseguindo beber ali a meta minha de água. Eu estou conseguindo ficar sem a tela umas 2 horas antes de eu deitar, sabe? São pequenas coisas que a gente tem que parar para olhar, né? Senão não adianta. Mas, Paty, eu acho que o acompanhamento faz muita diferença nisso. O acompanhamento da Nutri com a gente, pelo menos para mim, porque às vezes a gente se propõe, né? E você começa bem, só que depois a disciplina e a constância e vem a rotina, E a safadeza. e aí vem o dia que você escorrega e toma um vinho. E a safadeza? E a safadeza, você come a pizza. Aí você vai passar na consulta, você lembra, aí fala, puxa, me escorreguei aqui e tal. Queira ou não, é um pegar no pé para a gente voltar para o foco, porque quando você se propõe a isso, você tem aquele objetivo, você quer melhorar, você quer cuidar da saúde, mas a vida vai acontecendo, então queira ou não, o acompanhamento, é claro, além de ter a questão técnica, que às vezes eu não sei mesmo o que pode substituir aquele negócio, mas ajuda você a falar, opa, pera, escorreguei e voltei, sabe assim? Tipo aquele puxãozinho de orelha que... Igual da mentoria, né? Eu acho que acaba acontecendo isso. É por isso que a gente gosta tanto de ter processos, né, de acompanhamento com os mentorados. Porque a gente sai, a gente para de ver a planilha,
É bem isso, É né? Porque isso. você, enquanto você tá ali, né, naquele movimento no início, você pega firme, Você tá depois com parece gás, que você tá vendo isso vai se perdendo. resultado, aí você tira férias Isso. igual eu, me lasquei. Aí comeu doce. Aí, não, comi todo mundo, né? Você vai ficar pensando, ah, não, eu vou comer Não, aí uma... tá no hotel, é café da manhã, Imagina, almoço, todo jantar, dia. Eu falei, sobremesa, olha, vai né? comer o doce, come só lá na festa. Não O resto da dá. semana não Não, tem aí eu o falei, doce. ainda brinquei Não com ela. dá. Essa semana eu passei em consulta, eu falei, Paty, mas o problema é que todo mês teve festa. Eu faço o quê? O mês inteiro de festa. Aí já é safadeza, né? Aí não dá, né? Porque festividades vão ter o tempo todo, né? Qualquer coisa é motivo pra gente se reunir e querer comer alguma coisa, E, né? não, e assim, o legal... E Já tem e uma até... festa amanhã, né? Tenho várias. Inclusive, né? Amanhã já tem, né? 3 esse final de semana, gente, tá uma loucura. E aí, assim, eu até brinquei com a Paty, né? Eu falei, Paty, mas olha, eu faço o controle, né, de peso e tudo, desde quando a gente começou. Então, assim, eu não ganhei peso. É, Isso, embora eu tenha chutado o pau é da uma barraca, evolução. eu não ganhei peso, embora eu tenha saído Sim, muito, né, sim. da rotina. Mas eu tive períodos que eu tive, né, né, eliminei peso, né, eu Ganhou ganhei. estrelinha. Ganhei várias estrelinhas, aí agora eu tô voltando sem estrelinha. Mas o que que é legal, né? E eu acho que até você que tá aí em casa deve estar passando pelo mesmo perrengue que a gente aqui. A gente tá nesse período, né, de 40 a mais, com todas as mudanças hormonais, a vida louca de empreendedora. E ganhar peso nesse período é muito comum, né, Paty? Sim, para muitas mulheres é muito comum esse aumento de peso e parece que assim, não estou fazendo nada e de repente começa a aumentar o peso. Por isso que a questão, né, eu volto a falar, de fazer o exercício ajuda bastante e também a gente vendo onde é que está a questão. Às vezes é um detalhe pequeno ali, Uhum. questões de horários, né, de lanches, talvez não Substituir tá... alguns alimentos que estão deixando você Isso. mais inflamada, porque tem isso Sim, também, sim. né? Muitas vezes isso acontece e também tem aquela questão de a nossa tendência, né, de acabar consumindo menos ali alimentos que tenham mais fibra, um pouco mais de proteína, que dão um pouco mais de saciedade, e a gente acaba indo mais para os alimentos mais refinados, né, os pães, as massas, e aí aquilo você come, não te sacia, logo depois você está com fome novamente, e aí você vai dando aqueles picos, né, de açúcar no sangue, Sim. que vão aumentar ali a produção da insulina, que vão, de alguma maneira ali também contribuir para que você vai aumentando a gordura. Então, a importância de ter ali, não precisa ficar comendo de toda hora, né, não é de 3 em 3 horas exatamente, mas minimamente ali ter umas 3, 4 refeições ao longo do dia, para que você mantenha, né, essa quantidade ali de proteína, de fibras adequadas, porque muitas vezes acontece isso. E uma outra questão é que muitas vezes as mulheres têm a tendência, eu preciso emagrecer, então começam a cortar algumas refeições, comem muito menos, né, porque a gente tem um mínimo basal que a gente gasta, né, metabolicamente enquanto a gente está dormindo. Se eu consumo, em termos de calorias, muito menos do que isso, a minha tendência é o quê? Segurar o peso. O corpo não vai deixar perder o peso. Então, a gente também tem que ficar atenta nisso. E aí, mais motivo a gente aumentar a massa muscular, porque quanto mais massa muscular eu tenho, mais eu aumento esse gasto metabólico. E aí, com isso, eu consigo fazer com que eu não tenha que reduzir tanto a minha quantidade de alimentos e eu consigo ter uma mudança ali do peso. E aí vem a questão das canetinhas, né? As famosas canetinhas que hoje em dia, para muitas pessoas, ela é muito boa, excelente, ajuda em muitas, controlar ali o açúcar no sangue, diminuir mesmo o peso, mas tem pessoas que têm, pelo menos pacientes meus, tem pacientes que estão cuidando bonitinho, controlando ali a parte da alimentação, tendo consumo adequado ali, né, de proteína, de energia, de fibras e fazendo exercício. Mas tem uma grande maioria que só está tomando a medicação e não está fazendo essa outra parte. Porque às vezes tem muitos sintomas, então tem gente que não sente nada, mas tem muitas pessoas que estão sentindo muita coisa, muitas náuseas, vômitos, né? diarreia, às vezes estão com o intestino mais preso, constipação, e aí você vai, na hora que você vai fazer a avaliação, né, da composição corporal, tá diminuindo o peso, mas
à custa de massa Perdendo massa. muscular e É. não de massa de gordura. Então, na hora que ela parar de tomar a medicação, Volta, né? vai voltar tudo novamente, porque assim, o que gasta energia é o músculo, e ela tá com menos músculo, então a taxa metabólica dela vai ser menor ainda. Nossa. E aí, assim, eu até vi uma reportagem falando que a Dinamarca, né, que foi onde foi criado essa medicação, e o governo, ele subsidiava. Então, as pessoas estavam consumindo, né, gratuitamente ali pelo governo. O governo já cortou. Porque, assim, eles já viram que a pessoa precisa usar pelo menos durante um ano consecutivo a medicação para que o corpo realmente acostume com aquele peso. Porque se você usa ali só por 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim que você parar de tomar a medicação, seu peso volta todo novamente. Então, eles já viram, né, o tiro no pé que eles deram. É. E eles já começaram a fazer a restrição. Mas é isso, né? Se você se compromete a usar a medicação, você também tem que se comprometer em melhorar a qualidade da sua alimentação. Acho que isso pode servir como um estímulo. Para muitas pessoas, eu estou vendo que está servindo como estímulo para melhorar a alimentação, começar a fazer um exercício físico, começar a se cuidar. Aí eu acho que vale. É super válido. Entender como saúde mesmo, né? Isso. Que eu acho que um ponto é que nem a gente. Brinquei com você essa semana que eu passei lá na consulta, até falei. Paty, eu também tenho que lidar com a realidade. Porque, gente, tenho 1,70, já tô com quase 50 anos, numa perimenopausa, não dá para eu querer ter o corpo que eu tinha lá com 20. Não. E ainda sem musculação. Não. Né? Então, eu preciso de muita coisa para conseguir voltar, se é que ainda dá para voltar. E se não der, é entender e falar assim, gente, não dá mais para voltar e tá tudo bem, e agora esse é meu corpo, e como é que eu mantenho essa saúde daqui para frente? Mas é claro, isso é o meu objetivo. Mas o que eu acho que é o legal também desse seu olhar é que você olhando para o objetivo, você direciona a pessoa dentro de um contexto de saúde. Sim. Né? Não só Estético. não é para o shape, É, né? é Você estético, cuida muito né? da questão olhando para a saúde, né? Sim, com certeza, porque é isso, né? Se a gente tem saúde física, a gente consegue fazer as outras coisas. Se eu não tenho nem saúde física, gente, se eu tô doente, se eu tô me sentindo mal, como é que eu vou ter ânimo para fazer outras coisas? Como é que eu vou ter criatividade para criar uma coisa nova pro meu trabalho? Como é que eu vou fazer? Não tem como. Então, eu acho que começa daí, né? Ah, tem gente que vai mais pela estética? Ok. Se a estética é o seu motivador, é o que eu falo, você tem que escolher uma motivação. Porque se você não tem uma motivação, um desejo claro ali definido, igual no trabalho, né? Se você não tem ali uma meta definida, você vai fazer de qualquer jeito. E aí, naquele momento que tiver alguma questão ruim, você vai desistir. Você vai se auto-sabotar rapidinho. Então, eu falo, arruma uma motivação, tem ali uma meta clara. Porque na hora que vier a vontade de desistir ou, né, de exagerar em determinado alimento ou consumir alguma coisa que não é muito legal, você fala, não, peraí, qual que é a minha meta final? É X. Então, eu vou usar essa minha meta como uma motivação. Sim. Porque a gente precisa constantemente estar motivado, né, a fazer as coisas. Sem dúvida. Senão a gente adoece. Não adianta, né, para tudo. E você fez um e-book, né, Paty? Sobre isso, conta aí um pouquinho. Sim, eu fiz um e-book que é o Destrave Metabólico, que é voltado para essas mulheres 35 mais, 40, que é mais para trazer como um alerta para elas, né, começarem a se olhar. Epa, será que esse sintoma que eu estou tendo é normal ou não? Então, para você começar a se preparar mesmo, né, para essas alterações metabólicas que vão acontecendo por conta das alterações hormonais ali que vai chegando a menopausa, que ela vai chegar para todo mundo, não tem como. E aí você consegue por ali já ter ali, principalmente ali, alguma orientação de como você mudar algumas coisas na sua alimentação, né? Olhar ali um pouquinho para a higiene do sono, de exercícios, e também tem algumas receitas, então é mais um informativo nesse sentido. Ah, eu não vou procurar nutricionista, eu não quero ir no médico, mas pelo menos ali você já tem um guia para você começar a parar para se olhar um pouquinho e ver ali o que será que faz sentido para mim ou não. E aí depois, quem sabe, se você quiser, né, procurar um profissional para poder estar fazendo um acompanhamento ali mais direcionado. Porque aquilo é um e-book, um guia, é um material
ele está ali muito Consultivo, né? consultivo, não é uma coisa muito específica, individualizada. Sim. O individual tem que ser numa consulta mesmo, que a gente vai avaliar a rotina da pessoa, vai olhar os exames Sim. laboratoriais e vai olhar outras questões com mais cuidado. Então, mas só ali, se você já começar a seguir por ali pelo guia, você já consegue bastante coisa, né? muita coisa, já consegue inclusive emagrecer, se precisar emagrecer. Aumentar o peso, se precisar aumentar o peso, né? Mudar a composição corporal. Porque muito mais que olhar para peso é olhar para quanto você está de massa muscular e quanto de massa de gordura. Que é muito mais isso que é importante, né? Do que só olhar ali o número do peso. Sem dúvida. E acho que as receitas também ajudam, porque, pelo menos para mim, eu não sei a diferença, porque queira ou não, tem uma proteína que é melhor, que nem você passou o abacate para mim. Gente, abacate me deu uma super energia, eu achei ótimo, e eu consumia pouco abacate, é uma coisa simples, né? Falo, nossa, então, beleza, aumenta o abacate e já tá bem. Então, tem coisas assim que são a técnica por trás da alimentação, que é o que também a faz combinação diferença. que faz diferença, né? Sem dúvida. E Sim. você acredita que a gente já tá indo pro final? Mas sério, já? Já. Nossa, muito rápido, né? E aí a gente tem aquela pergunta de 1 milhão de dólares. Ô, Paty, conte pra gente. Quando é que você sentiu aí na sua vida que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Olha, eu percebi isso claramente quando eu comecei a empreender. Porque é isso, né? Enquanto você está ali no CLT, claro, você tem ali motivação, faz projetos diferentes, mas o foco principal era, quando eu ter férias, né? Vou comprar onde eu vou viajar e aquela coisa. E hoje em dia não, e principalmente nesse último ano, né? Porque o primeiro ano do empreendedorismo ainda estava meio assim, né? Onde eu tô, para onde eu vou. Bem isso. E aí agora não, acho que, né? Tá ficando mais consolidado e aí você consegue se planejar para onde eu quero, aonde eu quero chegar, né? Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Eu consigo ter esse olhar maior. Então, eu acho que isso é ser protagonista da minha vida e não só para o profissional. E aí a gente traz isso também para o pessoal. Porque eu não tinha muito isso, sabe? Eu ia levando, sabe? Não, um dia de cada vez. E hoje em dia eu vejo que não, a gente tem que ter projetos maiores, tem que ter ali sonhos maiores, coisa que eu não tinha muito, sabe? E essa vida do empreendedorismo me ajudou muito a fazer isso. Estar no CIE Expansão também ajudou mais ainda, né? Porque é isso, você ganha ferramentas para que você estruture o seu trabalho e também e você leva isso para o pessoal, né, gente? Porque não tem como, né? Eu acho que tudo a gente pode somar na nossa vida, seja para o profissional, seja para o pessoal, ainda mais sendo empreendedora, porque é para a gente mesmo, né? Então, não tem como ser uma coisa no profissional e ser outra no pessoal. Então, eu só tenho a agradecer, porque isso tem me ajudado bastante a ter esse olhar, né, de empresária que eu não tinha, né? Eu só, assim, só nutricionista, né? Só estava preocupada em estudar coisas de alimentação, de nutrição. Gosto muito ainda, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, porque o mundo está, né, o tempo todo aí se atualizando, mas essa parte de planejamento, de organização... eu ainda preciso melhorar várias coisas, né? A gestão, porque tem coisas que realmente, vamos combinar que é bem... É cansativo de fazer. Não é muito legal, Paty, mas tem que fazer, né? Você não gosta das nossas planilhas, a gente também não gosta muito de cortar algumas coisas, mas aí a gente vai trocando, e o mais importante de tudo isso é que aí a gente se mantendo firme em direção ao objetivo, a gente vai crescendo. Com certeza. Porque eu acho que é sobre isso, É disciplina, né? disciplina e consistência, né? Porque é justamente tanto para a alimentação quanto para o trabalho. E a disciplina, não acho que é disciplina no sentido de coisa rigorosa, de regime militar. Não precisa. É disciplina de uma coisa leve também. De você organizar ali a sua rotina, sua agenda. Então você consegue fazer de tudo de uma maneira tranquila. Não precisa ser nada atropelado e rígido, tem que ser assim, não pode ser diferente. Isso que é o gostoso do empreender, né? Voltar para o CLT, eu não consigo. Pelo menos por enquanto eu não consigo. Porque por mais que tenha, né, essa instabilidade, embora já está muito mais estável agora, né? Esses últimos meses está bem mais tranquilo, então eu fico já começo o mês mais tranquila, né? Já sabendo mais ou menos ali como é que vai ser.
mas ter essa liberdade, né, da gente se organizar da maneira que a gente acha mais interessante, mais gostoso, é muito Hoje bom, mesmo né? você tirou a tarde para você, não foi? Foi isso mesmo. Eu Olha tirei aí. de manhã, eu trabalhei, tive reunião, falei, não, agora à tarde eu vou ficar mais tranquila para poder participar do podcast. E é isso, né, gente? A gente pode Sim, se dar esse luxo, né? é isso. Maravilha. É isso, bônus e Paty. Então, bônus. se as pessoas quiserem te encontrar, Elas podem me procurar no @Nutrir de Consciência, tanto lá no Instagram quanto no YouTube. E bora lá, vamos marcar um café para conversar e vamos destravar aí esse metabolismo. é isso, Ah. adorei. Prazer tê-la Muito conosco, obrigada, querida. foi uma delícia ter vindo e uma Prazer delícia ter meu. você aí na CIE Expansão com a gente. Com certeza, eu que agradeço. Maravilha. Obrigada, meu amor. E você que tá em casa, você viu? Não precisa ser sofrido, né? Eu e a Sheila, a gente é meio rebelde, tá? Então, a nutricionista, ela tem que entender que somos rebeldes. É, por isso que a gente pegou a Paty, né? Ela é de boa. Porque você consegue melhorar a sua vida, ter uma qualidade de vida melhor, principalmente nesse período da menopausa, e ainda curtir a vida, né? Que a gente não deixa de tomar o Saudável. nosso vinhozinho, a gente E não nem deixa de pra comer a deixar, nossa né, pizza. gente? Nem é pra Caber fazer tudo, isso. né? Senão Então, fica chato também, né? Não dá, ninguém vive. Não, Tem tem que condição, ter, né? tem que ter. Alguma coisa. Então, se você aí percebeu que é para você esse tipo de tratamento, só vem, a gente vai deixar aqui na descrição os contatos da Paty. Então, é só entrar em contato e tá tudo certo. E você, um grande beijo e não deixa de ativar o sininho aí para receber os novos episódios. Um beijo.